A gente tem aí um time que mostra uma evolução, apesar de vir sofrendo com falta de sorte e com falta de alternativas, de opções também, tá? Um time que, até onde eu consigo enxergar, não deixa de entregar vontade, não deixa de entregar disposição, vontade de melhorar, inclusive. E de outro lado, a gente tem esse ritmo de pontuação de Z4, né? Um ritmo de pontuação de um time que vai ter muita dificuldade para escapar do rebaixamento. E aí é onde vem a minha dúvida, a minha pergunta. O que deve ser o próximo passo, né? O que é que deve vir como tentativa da direção de apresentar fato novo? Porque, independentemente das ressalvas que a gente fizer, o fato é que uma vitória em 11 rodadas é muito, muito pouco. Não tem roteiro fora do padrão que justifique um ritmo de pontuação tão baixo. E é por isso que eu fico na dúvida, né? Qual o próximo passo? Roberto balança, não balança? Clauber destacou ali no fim da análise dele, que casa perfeitamente com o gancho que eu quero trazer aqui, que para ele as ressalvas são mais do que suficiente para tirar Roberto da fogueira. Mas eu queria também ouvir você sobre isso aí e sobre tudo que envolve esse novo empate do Náutico aí, dessa vez com o Criciúma, meu irmão. Celso, eu vou começar pela abordagem de fator novo, né, que eu não vejo como uma troca de treinador, e passa muito pela minha opinião, né, eu acredito que seja uma coisa que já está bem disseminada, de que não há um, um esforço em se prover as melhores condições para Roberto e para o time do Náutico ao longo do campeonato. Por que eu digo isso? Com insistência em se jogar nos aflitos, né, onde vários atletas têm se lesionado de forma grave, gerando um ônus financeiro e esportivo considerável para o Náutico. O jogo de hoje foi mais um deles, né, um gramado em condições parcas, muito ruim desde o início do rolar da bola, né, e denunciado pela chuva que houve à tarde. Também entendo que pela chuva que ocorreu, no momento que ocorreu hoje, não daria tempo de fazer a troca de mando, mas isso já é algo que é debatido desde o início do campeonato, né? Que o Náutico poderia ter um usufruto técnico muito maior dos atletas que conseguem acrescentar mais individualmente, jogando no tapete, jogando na arena. E eu defendo muito isso. Né? Um dos pontos que eu trago, diria até desde da reta final do Pernambucano, quando isso começou a chamar muito minha atenção. E o segundo ponto de respeito à troca de treinador. Eu naturalmente tenho ressalvas quanto a isso. Eu não acho que todo trabalho merece paciência. O de Felipe Conceição, por exemplo, eu acho que, apesar de interrompido de forma breve, durou até demais, pela iminência incapacidade, pela iminente incapacidade de evolução, de organização do Náutico. No caso de Roberto, como eu falei lá na Água Suja, eu acho que houve um momento em que a cobrança, eu diria, talvez até a troca, fosse pertinente. Né? Um momento em que escalações não apresentavam coerência, mesmo com os desfalques, mas você tinha jogadores que, no caso do Evandro, né, reserva no jogo do Brusque, titular no jogo do Vasco e, em sequência, sequer acionado no banco. Né? Alguns exemplos assim que demonstravam uma inaptidão para manter uma estrutura de atletas, né, dentro, independente da proposta dentro de campo. Mas agora, né, desde aquela derrota para o Sampaio, e de cá para lá, de lá para cá são 3 empates por 1-1, o Náutico vem, apesar de persistir no resultado, evoluindo jogo a jogo e tropeçando em suas próprias limitações técnicas, né, de jogadores que, além de deficientes tecnicamente, se comparados à média da competição, ao padrão que o Náutico geralmente tem no time titular,
eles têm tido tomadas decisões muito ruins. Né? E o lance do João Paulo hoje é didático para isso. Né? Uma falta que não precisava sequer acontecer, né? Bastava um cerco ao adversário. Se fosse para puxar um puxão de camisa ali, um amarelo resolveria, apesar de já ser uma medida exagerada para o contexto do lance. E a cotovelada, em qualquer circunstância, ela não justifica, claro. Né? Mas a carga da falta, né? Se fosse para ser uma falta de expulsão. O contexto. Se era para ser expulsão por ser um último homem, né, uma tentativa de um carrinho que, por azar, atingiu o adversário ao invés da bola, né, por mérito do adversário ter chegado antes, tudo bem. Mas o lance, primeiro pela agressão, né, totalmente descabida, ele é lastimável e também, numa visão até mais egoísta, pensando em si próprio, né, na conservação do resultado, na sua preservação dentro de campo. Assim, inadmissível e é um limitador do trabalho de Roberto, né? O que eu tenho dito, de 3 jogos para cá, Roberto não tem tido sequer o básico para trabalhar. Roberto não tem um gramado adequado, Roberto convive com lesões que fogem da sua alçada, porque não são questões de uso imprudente de atletas. É uma condição coletiva do elenco do Náutico que tem sofrido aí com lesões diversas, lesões graves, lesões musculares, rompimento de ligamento, e, sobretudo, tendo que se virar com expulsões descabidas, seja porque a arbitragem cometeu um erro, como foi no caso do Tombense, ou agora no caso da expulsão do João Paulo. E aí eu faço eu trago um paralelo aqui, Celso, que é uma coisa que, em alguns momentos dessa nova trajetória de Roberto Náutico, eu já pensei, mas não via sentido na comparação justamente porque eu não vi o time evoluindo, mas agora eu vejo. E talvez até pareça uma colocação exagerada quando se olhe qual é o exemplo que eu trago. Mas aquela arrancada do Náutico de 2007, né, da primeira passagem de Roberto como treinador do Náutico, do time que estava na zona de rebaixamento, com um rebaixamento desenhado, e venceu 5 partidas consecutivas, né, o que até hoje, na verdade, é a maior sequência de vitórias de um clube do Nordeste na Série A. Ela aconteceu depois de uma série de 5 jogos sem vitória, entre eles 4 derrotas. O Náutico perdeu na 19ª rodada para o Flamengo, no Rio de Janeiro, por 2-1. Depois perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 1-0. Viajou para São Paulo e perdeu de 5-0 para o São Paulo. Seguiu para o Rio, onde perdeu por 4-1 para o Vasco. De volta a Recife, empatou um jogo em 1-1 com o Internacional. Aí fora venceu o Paraná por 4-2 e foram mais 4 vitórias, terminando ali com 5-0 sobre o Atlético Paranaense. Por que eu trago esse paralelo aqui? Lógico que aquele Náutico de 2007 ele tinha um potencial técnico muito maior. Muito maior. Era um time que tinha uma dupla de volantes muito encaixada, que estava encaixada mesmo nos piores momentos, que era ali Carlos e Daniel Paulista. O Daniel até exercendo uma função de terceiro zagueiro, mas uma dupla de volantes. Laterais agudos, Sidney, Júlio César, Geraldo, Acosta, Felipe. Então era um time muito mais rico, claro. Mas eu trago um paralelo porque aquele Náutico, mesmo perdendo 4 jogos seguidos e ficando 5 jogos sem vencer, né, na sequência que eu trouxe aqui, ele era um time que evoluía jogo a jogo. Ocorreram resultados que, naquele contexto, eles foram muito acidentais. Então, o 5-0 que eu mencionei para o São Paulo, o jogo estava 1-0 até o Náutico ter um jogador expulso e abriu o caminho da goleada, né? E o Náutico estava bem naquela partida. O 4-1 para o Vasco, o jogo estava 1-1 até os 35 do segundo tempo. E aí, depois do segundo gol, o Náutico partiu para cima, acabou tomando mais 2. Não me lembro se houve alguma expulsão, mas foi um jogo de muito contexto também. Então, foram derrotas quase que até onde foi possível, sempre no limite, por um gol para o Flamengo, por um gol para o Atlético, até a inferioridade numérica, por um gol para o São Paulo. E era um time que evoluía, como eu falei, era um time que a cada jogo performava melhor, e apesar de ter passado 5 partidas sem vencer, né, com 4 derrotas, acabou engavetando 5 vitórias consecutivas e mudou o patamar do time na competição. A briga continuou sendo contra a queda, porque o buraco era muito fundo, mas se passou a administrar isso de forma tranquila, sempre fora da zona de rebaixamento a partir dessas 5 vitórias. E eu não vejo, tá? Assim, eu não vejo hoje de forma alguma potencial desse time do Náutico de, por exemplo, vencer 5 jogos consecutivos. Não é esse o intuito da minha comparação, mas eu vejo o potencial hoje
para o Náutico estabilizar essa campanha. Agora, precisa ter uma virada de chave imediata, porque restam, por exemplo, 10 jogos em casa. O Náutico até aqui venceu apenas um dos 9 que fez. E esses 10 jogos, eles são, assim, cruciais para essa manutenção. Se o Náutico mantém esse aproveitamento inofensivo como mandando, ele sentencia o rebaixamento. É uma sentença de queda. Então, Novo Horizontino agora, né, é uma final que o Náutico joga. Uma final bem mais abastecido. Vai ter o retorno aí de Lucas Perry, Jean Carlos, Vitor Ferraz, um Geovânio que hoje jogou como titular, já acrescentou bastante, um João Lucas que entrou pela primeira vez, hoje também um atleta com capacidade maior. Então é o que eu estou dizendo, quando você soma a evolução que ocorreu até aqui com esses reforços que vão chegando, que vão retornando, eu vejo um potencial de estabilidade, por isso eu não faria a troca. Agora, eu acho que é necessário da parte de Roberto também manter essa estrutura, ou pelo menos essa proposta, e se em algum momento ele enxerga que, porra, agora, com o material humano que eu tenho disponível, eu consigo abrir mão desses 3 zagueiros para botar novamente mais um atacante, para espetar dois laterais sem essa função de ala mesmo, né, com uma função mais defensiva, tudo bem. Mas eu acho que isso precisa ocorrer gradativamente. O Náutico não pode voltar à variação excessiva de propostas e esquemas e de escalações totalmente dissociadas de um jogo para outro. Existe essa responsabilidade na mão de Roberto. Agora, que é preciso, além de tudo isso, seguir reforçando o elenco, porque hoje você tem 4 zagueiros disponíveis. O Wellington é um que, por exemplo, apresenta um histórico clínico preocupante. Sempre o Náutico está perdendo um por suspensão, seja no terceiro cartão, seja na expulsão de um deles. Então é preciso um zagueiro que chegue não para ser uma quinta opção, mas para tomar conta do sistema defensivo. É preciso um camisa 9, porque você não pode estar contando com o retorno de Chiesa dentro de um mês, da mesma forma que não podia em janeiro, quando você tinha, vamos manter Álvaro, porque já daqui a pouco Chiesa volta, né? E a gente vai contar com ele. Não se sabe se vai contar. Então é preciso ser muito assertivo nisso. Eu não acho que nem o orçamento do Náutico permite. Não se sabe sobre Chiesa, não se sabe nem quando e nem por quanto tempo, né? Você pode contar com ele. É uma incerteza muito grande para uma posição muito crucial, né? E nem qual vai ser o desempenho, Celso. É um jogador que no pouco tempo que teve em campo não fez gol na temporada. Perfeito. É uma completa incógnita, né? Tanto referente à sua presença em campo quanto à sua contribuição. E aí eu não acho que haja orçamento para o Náutico trazer 4 jogadores, mais 4 jogadores com a capacidade de mudar esse patamar. E se acontecesse, de repente o Náutico poderia até brigar por acesso, né? Se tivesse esse patamar, porque aí você teria um time com Lucas Perry, com Vitor Ferraz, com Jean Carlos, com Geovânio, com alguns jogadores de menos nome, mas que estão começando a encaixar, e mais 3 ou 4 jogadores. Claro que isso acrescenta bastante, mas aí é para 2 nomes, né? Eu não me refiro nem a 2 nomes. Quando eu digo chegarem para tomar conta, não são 2 atletas de peso no mercado, mas atletas que bem avaliados e avaliados dentro do contexto. O que é que a gente precisa de um zagueiro hoje? Qual é a função que ele tem que exercer? O atacante está muito claro que é um atleta com a capacidade de definição, porque hoje falta isso, falta na base. Quem poderia estar maduro não foi maturado. Então eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho do Náutico. Conta aí também com um pouco de sorte, claro, né, de mudar um pouco para onde o favorecimento está indo, em todos os sentidos, né? No sentido de arbitragem, que pelo menos seja. Que pelo menos não, que se cumpra, né, a neutralidade, e que, né, na hora da decisão que comece a ter. E, na verdade, eu acho que isso é nesse recorde de 3 jogos, tá, Celso? Porque o Náutico teve muita sorte em, por exemplo, ter Lucas Perry defendendo pênaltis no jogo contra o Ituano, no gol contra que aconteceu no jogo do Brusque, a última vitória, na falta que foi marcada no Lucas Perry também no último lance desse jogo. O Náutico poderia estar pior quando a gente pensa no recorte mais antigo, mas justamente no momento que começou a evoluir, a sorte que estava a favor do Náutico, pelo menos na bola rolando, né? Porque nas lesões a sorte nunca teve a favor, ela virou contra. Mas não acho que seria muito diferente no patamar. Se o Náutico tivesse vencido os últimos 2 jogos, né, tivesse vencido hoje com a conversão de pênalti do Pedro,
tivesse vencido o Tombense sem o pênalti marcado no fim do jogo, a gente estaria debatendo um cenário muito mais estável, mas confirmando aqui, né, que o Náutico precisaria continuar olhando com muita cautela no retrovisor, né, sem jamais perder essa gordura, para que o que vier seja lucro. Né? Se passar a integrar uma metade superior de tabela, muito bem, que continue crescendo, mas esse eu acredito, ainda que o Náutico repita 2007 e venha vencer os próximos 5 jogos, não vai ser a realidade do clube na competição. Então, que se busque oferecer o que há de melhor. Eu de fato, vejo a Arena como esse escape, e isso tende a potencializar o Náutico clinicamente, tecnicamente, e se forneça o que pode ser fornecido dentro de mercado, né, com mais pelo menos 2 peças, para que aí sim a gente possa olhar o trabalho de Roberto novamente no campo do seu escopo de trabalho, né? Porque no momento não há como cobrar isso.